Qual versículo? Todos. Todos. São 14 versículos. Apocalipse capítulo 5. Hoje eu quero olhar para frente. Eu quero olhar para frente. Quero olhar para o futuro. Porque se a gente ficar olhando só a nossa volta, nós vamos nos desanimar. Mas eu quero olhar para o futuro. Então diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro sejam o louvor, a glória, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Amém. Estou achando que esse ambiente aí é pentecostal. Achando que tem muito glória a Deus e aleluia, e barulho de muitas vozes. O céu é um lugar barulhento, graças a Deus. Um lugar barulhento. Eu quero começar dizendo que Cristo é admirável. Nós admiramos Cristo e nós temos muitas razões para admirá-los. Eu admiro Cristo porque a sua glória é misturada com humildade. Aliás, eu peguei a ajuda de um escritor para trazer-lhes essa pregação. A sua glória é misturada com humildade. A sua transcendência é misturada com imanência. A sua justiça perfeita é temperada com misericórdia. E a sua majestade é permeada de mansidão. Jesus, sendo igual a Deus, tem grande reverência ou respeito pelo Pai. Acho isso muito importante. Sendo digno de tudo que é melhor, ele teve paciência para sofrer o mal. O seu domínio sobre o mundo foi vestido de um espírito de obediência e submissão. E eu admiro Cristo pela forma como ele tratou os arrogantes, com a sua sabedoria, e como foi simples com os humildes, e até com as crianças, e passou tempo com essa gente. Um homem tão cheio de poder, e não usou esse poder para destruir os seus algozes, ou escapar da cruz. Cristo, como diz Isaías 9:6, o Cristo maravilhoso, conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz.
Não há ninguém que pode atribuir a si mesmo ou colocar esses títulos em si mesmo, nem Buda, nem Confúcio, nenhum outro filósofo, nenhum outro líder de religião. Jesus, de acordo com 1 Timóteo 6,16, ele é o único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder por toda a eternidade. Jesus é bendito para sempre. Glória a Deus. Jesus é bendito para sempre. Aliás, nós estamos reunidos aqui hoje por causa de Jesus. No versículo 5, João tem uma visão da sala do trono. E um dos anciãos diz a João: não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E aqui nós vemos que ele venceu. Aqui ele não dormiu, ele não cansou-se. Aliás, Cristo, ele dormiu, ele cansou-se, ele teve sede, etc. Mas ele venceu. O leão é um animal forte, majestoso e perigoso também. E Jesus aqui é simbolizado pelo leão. No versículo 6, é permitido a João ver o leão. Mas o que ele vê é um cordeiro, que parecia ter sinais de morte, ou que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono. Então esse leão é também um cordeiro, um animal indefeso e vulnerável, que pode até servir de alimento. A figura desse leão cordeiro, o cordeiro-leão no trono, nos indica algumas coisas. Ela nos indica que Deus tem absoluto controle da história e de tudo que acontece nela. Aliás, hoje existem vozes apóstatas dizendo que Deus não tem todo o controle. Se Deus tivesse todo o controle, alguém não teria morrido, isso não teria acontecido de ruim e nada disso. Mas a palavra de Deus nos pergunta no livro de Lamentações de Jeremias: de que se queixa todo ser vivente, todo homem, toda mulher? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então a resposta está aí. E é isso que demonstra o versículo 1, que ele tem controle sobre a história. Quando fala de um livro em forma de rolo, escrito em ambos os lados e selado com 7 selos. Tem teólogos que sugerem que este livro está escrito por dentro e por fora, porque não cabiam os nomes dos salvos num lado só. Então teve que usar os 2 lados. Mas essa é uma especulação, não vou ensinar isso como verdade para vocês. Os teólogos, muitos deles, gostam de especular. O rolo representa os decretos, os desígnios ou planos de Deus sobre o que acontecerá no futuro. Você pode perceber isso no capítulo 6, quando os selos são abertos, um depois do outro, revelando os juízos de Deus vindos sobre a terra. Isso acontece no capítulo 6, aí os selos são abertos e as pragas começam a acontecer. Assim, meus irmãos, os rolos contêm os planos de Deus para o futuro, as lutas e as vitórias do Evangelho, como também o castigo sobre aqueles que o rejeitam e o triunfo final do reino de Deus. Agora observe que o rolo está sobre a mão direita de Deus, sobre a mão direita. Então é como se Deus estivesse com a mão aberta e o livro sobre a sua mão. Não é na mão de Deus, mas é sobre a sua mão, é que diz o texto. O livro não está esquecido, não estava jogado num canto do céu, ou na mão de um anjo, ou na mão de um ancião. O livro estava na mão de Deus. Observe ainda, na mão direita do que estava sentado sobre o trono. Isso significa que ele governa ou controla o universo. O trono representa o seu direito, autoridade e poder para decidir e realizar a sua vontade. A Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados, não podem ser impedidos. O rolo escrito nos 2 lados significa que ele está cheio, ele está completo. Não há espaço para acrescentar qualquer coisa, não há espaço para novas revelações.
Não há espaço para acrescentar outras obras, como vemos no mormonismo, o livro de Mórmon, o outro testamento de Jesus Cristo, como vemos o princípio divino do Reverendo Moon, como vemos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Todas essas coisas que eu citei não tem espaço na Bíblia. A palavra de Deus é suficiente, ela é completa e ela não precisa de acréscimos e nem aceita acréscimos. É assim que a palavra de Deus nos orienta. Esse cenário, meus irmãos, inspira reverência, submissão e temor ao mesmo tempo. Desculpa que as folhas estão grudando muito. Temor ao mesmo tempo. Uma outra coisa que nós podemos perceber quando olhamos para este livro é que ninguém no universo é digno de executar os decretos finais de Deus. Isso está nos versículos 2 e 3. Então nós podemos aprender que Deus é um Deus de amor e não abrirá os selos da história sem a mão de um Salvador, de um intercessor. Graças a Deus que Jesus se aproxima e Jesus pega o livro da mão de Deus, da mão do Pai. E graças a Deus que nós temos na pessoa de Cristo um Salvador meigo e humilde, manso e humilde, misericordioso, que se compadece das nossas fraquezas, senão nós não sobreviveríamos. É com a graça e a misericórdia de Jesus. Somente Jesus pode fazer o seu e o meu futuro brilharem. Sem Cristo, meus irmãos, não há sentido, não há futuro, não há brilho, tudo torna-se temerário e incerto. Sem Cristo, a gente bate com a cabeça na parede, mas com Cristo, o futuro, nosso futuro está garantido com toda certeza. Sem Cristo não há futuro, apenas pranto, caos. Se não houver alguém digno, se não existir alguém digno de abrir os selos, então não haverá triunfo para o Evangelho. Não poderemos falar mais da volta de Cristo, em arrebatamento da igreja, na ressurreição da carne, nem no novo céu, na nova terra, e nem na vida eterna. E nem poderemos falar que um dia estaremos juntos no céu. Sem Cristo não há esperança disso, mas com Cristo tudo isso está garantido. Ele nos garantiu tudo isso, glória a Deus. Sem Cristo será perda de tempo continuar celebrando a ceia do Senhor. Só nos resta o pranto e o desespero. Por isso, meus irmãos, Cristo é indispensável. E olha que perguntaram lá no céu, tem alguém por aqui? Quem será que pode abrir esse livro? Será que Jó pode? Será que Abraão pode? Será que o arcanjo Miguel pode abrir esse livro? Quem pode abrir? E procuraram no céu. E, gente, no céu tem muita gente, tem muitos seres. O céu é super povoado, é uma coisa imensa, maravilhosa. Mas mesmo assim não encontravam. Então nós vamos ver que Cristo, ele é indispensável. Ele é indispensável no céu. Somente ele é digno de executar os decretos finais de Deus. Pois é o leão da tribo de Judá que venceu. Ele é a raiz de Davi que venceu. Que bênção. E se Cristo, ele é indispensável no céu, se o céu precisa dele, imagine o quanto aqui na terra não precisamos dele. Ele é muito mais indispensável ainda para salvar, para curar, para transformar, para libertar, para batizar com o Espírito Santo, para renovar, transformar a nossa alegria, a nossa tristeza em alegria, a nossa fraqueza em força, para curar nossas enfermidades. É possível viver sem Jesus? Sim. É possível viver sem Jesus, porque eu vivi quase 19 anos da minha vida sem Cristo. Eu tinha minha vidinha, meia boca, sem esperança, sem sentido, sem significado, trabalhando, sem perspectiva, não sabia de nada, cego, tudo isso, uma vida sem sentido, porque toda vida sem Cristo é uma vida sem sentido. Sim, é possível viver sem Cristo? É, porque muita gente consegue viver. Mas o duro é morrer sem Cristo. É possível viver sem Cristo, mas morrer sem Cristo é a maior de todas as tragédias. E aí quando diz que o cordeiro venceu, né? O leão da tribo de Judá venceu, o que significa este vencer? O que significa? Porque o cordeiro foi considerado digno de abrir os selos. Por que ele foi considerado? O versículo 9 explica através de um cântico. E olha o que diz. Tu és digno de abrir os seus selos,
pois foste morto, e com seu sangue compraste para Deus homens e mulheres de toda a tribo, língua, povo e nação. Eu acho muito bonito isso aqui, que ele foi morto, e ele comprou, ele nos comprou. Você sabia que Deus é muito forte, ele é onipotente, ele não precisava comprar nada, é só chegar, passar a mão em nós, é meu, acabou, é meu, acabou. Mas aí seria roubar. Deus não nos roubou. Você e eu não fomos roubados, nós somos comprados. Fomos comprados. E olha, vou dizer outra coisa, você e eu não valemos nada. Aos olhos de Deus, não aos olhos de Deus, mas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da perfeição de Deus, nós somos uma sucata. É isso, nós não valemos nada. Eu quando entro num comércio, eu quero comprar aquilo que é bom. Comprar aquilo que é bom. Eu me lembro quando eu estava crescendo, adolescente e jovem, ajudava meu pai no armazém, tinha vários tipos de arroz. Hoje eu não vejo muito isso. Mas tinha um arroz de primeira, tinha um arroz de segunda e tinha um arroz de terceira. O arroz de terceira era todo quebradinho. Mas as pessoas pobres compravam, porque elas não tinham condições de comprar o arroz de primeira. Elas compravam aquele quebradinho, que geralmente a gente não comia. Então, quando a gente entra no comércio, você vai querer o que é melhor, né? Eu quero uma coisa que funcione, eu quero uma coisa que não venha quebrar logo, eu quero uma coisa que dure. E quando Deus olhou para nós, para nos comprar, Deus olhou e disse, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com essa coisa quebrada, com essa coisa que... Meu Deus, isso aqui, olha, tudo quebrado, arrebentado, o que eu vou fazer? Aquele ali está pior ainda, cada um pior do que o outro. Mas Deus enxergou em nós algo que o mundo não enxerga. Ele enxergou a sua imagem e semelhança. Estava lá para ser reavivada pela morte de Cristo, pelo sangue de Cristo derramado na cruz. E Ele nos fez seus. Ele nos comprou com o seu sangue. Foi a maior transação comercial da história. E aqui entra a linguagem do mercado. Nós fomos comprados. E nós somos dele, porque Ele nos comprou. E Ele não vai devolver, não tem devolução de mercadoria. Graças a Deus que Ele não vai me devolver, não vai devolver você, porque nós somos dele para sempre. Glória a Deus, dele para sempre. Então nós vemos, com seu sangue compraste para Deus homens e mulheres de toda tribo, língua, povo e nação. Todos, que maravilha. Uma outra razão, porque o cordeiro, porque o leão, ou o cordeiro ele está autorizado, ele é digno de abrir o livro, é porque Cristo venceu o pecado. Veja Hebreus 1:3, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra poderosa, ou pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita, à destra da majestade nas alturas. Que coisa tremenda, maravilhosa. Eu fico assim, incomodado com aqueles que pregam que Jesus não terminou sua obra na cruz, como os adventistas do sétimo dia, contrariando aquilo que diz João capítulo 19, versículo 30, está consumado, acabou, a obra de Cristo foi perfeita. Ele não ficou esperando lá no céu, até 1844, para oferecer o seu sangue ao Pai. Só em 1844, que ele passou do lugar santo para o lugar santíssimo lá no céu. Aí sim, ele está lá realizando a expiação. Não, Hebreus 1:3 diz, ele assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus capítulo 6, versículos 19 e 20 diz que ele já entrou até o interior do véu. Cristo está lá ao lado de Deus, como diz Estevão, eis que vejo os céus abertos e Jesus em pé à direita de Deus. Jesus já entrou muito antes de 1844, ele venceu. Também ele é digno de abrir o livro, porque ele venceu a morte, de acordo com 2 Timóteo 1:10. A graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus,
Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Que tremenda promessa, que promessa maravilhosa para nós. Mas existem mais razões, porque o Cordeiro é digno de abrir o livro, porque ele venceu Satanás. Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então, o império das trevas foi envergonhado lá na cruz do Calvário. Cristo os expôs, como se tivesse tirado a roupa deles todas, e os envergonhado na cruz. É assim que Jesus expôs. O inferno esperava a derrota de Cristo no Getsêmani, na cruz, esperava o tempo todo. Mas quando ele vai à cruz, o que nós vemos é uma grande vitória. Mas o que significa, né? Cristo venceu Satanás, nós vemos aqui também. E Hebreus 2,14 diz: para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte. Tem crente que tem medo de morrer. Tem crente. Irmã, uma vez perguntei para uma mulher de oração, mulher de Deus: irmã, só tem medo de morrer? Às vezes quando dá um medinho assim, né, irmã? Dá um medinho assim. Não precisa ter medo. Nós não precisamos ter medo. Porque o dia da nossa morte, eu falei ontem até numa reunião aqui com os irmãos, o dia da nossa morte vai ser o dia mais feliz da nossa vida. O dia que você morrer, vai ser o dia mais feliz da sua vida. Eu sei que você tem dificuldade de crer nisso, mas agora eu vou explicar por quê e você vai crer. Você vai concordar. Vai ser o último dia que você vai pecar. Isso é maravilhoso. O dia em que você morrer, vai ser o último dia que você vai pecar. Gente, quando você ressuscitar, você vai ressuscitar com um novo corpo. Um corpo, esse corpo que nunca foi usado para o pecado. Que bênção, o corpo do pecado foi deixado para trás, foi transformado e nós seremos revestidos, né, de um corpo incorruptível para estarmos para sempre com o Senhor. Então, vale a pena, né? Não precisa ficar com medo da morte. E nós vemos aqui então, pelo pavor da morte, eles estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Cristo fez isso ao assumir o papel de um cordeiro e morrer. Mas que tipo de leão é Jesus? Ele é um leão tipo cordeiro. O leão da tribo de Judá venceu, porque se dispôs a fazer a parte de um cordeiro mudo, vulnerável, entregue para a morte, como Isaías 53 diz, levado ao matadouro e morto em oferta de sacrifício pelo pecado. Tinha que ser um cordeiro para morrer. Por quê? Porque os leões não eram usados em sacrifício, mas o cordeiro sim. Cristo não é só um cordeiro tipo leão, ele é também um leão tipo cordeiro, e é o que mostra o versículo 6. Observe que o cordeiro está em pé, o cordeiro não está dormindo, o cordeiro não está deitado numa pastagem, o cordeiro está em pé. Você fica à prontidão, estou atento, sei o que se passa. Jesus sabe tudo o que se passa na sua vida, o que existe de ruim, o que existe de bom também, o que você precisa, o que você não precisa também. Ele está atento a tudo. Como é bom ter um cordeiro como esse, tipo leão, e que está em vigilância por nós sempre. Então ele está em pé, que maravilha. Ele foi morto, mas agora ele está no centro de tudo. Observe que o cordeiro tem 7 chifres, e aqui infelizmente na nossa cultura, chifre tem uma conotação ruim. Tem uma conotação ruim, mas não é assim na Bíblia. Não é assim em alguns países. Os vikings, por exemplo, os países do norte, eles usam os chifres como sinal de poder. Eles se orgulham de usar. E na Bíblia, nós vamos ver o tempo todo, chifre é sinal de poder. Então nós vemos que o cordeiro ele tem 7 chifres, que é símbolo de força e poder em toda a Bíblia. Aliás, numa referência à tribo de José, Deuteronômio capítulo 33, versículo 17 diz: ele tem a imponência do primogênito de um touro, e os seus chifres são como os de um boi selvagem. Com eles rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. E o número 7 significa o número de plenitude de poder, é atribuído também a Deus, o número da perfeição na Bíblia.
na simbologia bíblica. Este não é um cordeiro qualquer. No capítulo 6, os homens tentam fugir da sua face, porque geralmente um cordeiro é inofensivo, mas este cordeiro aqui é perigoso em alguns aspectos. Em Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, diz que os ímpios guerrearão contra o cordeiro. Cordeiro não dá para nada, cordeiro não aguenta nada, vamos para cima do cordeiro, vamos para cima. E o cordeiro os vencerá, porque aquele cordeiro é ao mesmo tempo um leão, e aquele leão é também um cordeiro. Nós temos algumas opções em relação a Cristo: sermos conquistados por Cristo, comprados por Ele, ou sermos destruídos. Saulo de Tarso correu o risco de ser destruído, mas ele foi conquistado. Cristo conquistou e a sua vida foi transformada. Eu também, meus irmãos, já vivi uma guerra contra esse leão tipo cordeiro, ou cordeiro tipo leão. E pela graça de Deus, Jesus me derrubou. Jesus venceu. Eu perdi essa guerra para Jesus. Eu pensei que eu ia vencê-lo. Eu pensei que eu fosse esperto. E que eu endureceria o coração de tal maneira que Cristo jamais entraria. Mas Ele derreteu o meu coração. Quando eu olhei para Cristo, para a sua beleza, para a sua formosura, quando eu olhei para a sua meiguice, a sua face meiga, eu não resisti. Jesus é assim. Não precisou me colocar de cama, não precisou me arrebentar, não precisou me colocar numa situação difícil. Bastou Ele, a sua presença, a sua glória, a sua beleza e a sua palavra, e eu não resisti. E assim como eu não resisti, você não resistiu. Você também caiu. Cristo te nocauteou, e quando Ele te derrubou, Ele te pega pela mão e diz: vem aqui, agora você é meu. Toda a resistência foi colocada por terra. Como é bom perder para Jesus. Como é bom. Tem muita gente andando para ele dizer: não, eu não quero. Quem é Jesus? Não quer saber nada. Conversa fiada, nunca existiu. É cheio de problemas e tudo isso. A nós, o Espírito Santo revelou quem é o verdadeiro Jesus. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse Cordeiro, o doce e precioso Jesus de Nazaré, Ele me conquistou e me prendeu com cordas de amor. Não estou aqui como um escravo, embora eu goste muito da ideia de ser escravo dele. Não estou aqui obrigado. Eu tenho que ir, senão meu pai me bate, minha mãe faz isso, senão o governo faz isso. Não, estou aqui porque gosto. Estou aqui porque tenho prazer. E eu viverei este prazer por toda a eternidade, um dia na presença dele. Não se esqueçam, Deus tem a sua agenda. Eu sei que a ONU tem a sua agenda. Eu sei também que a China tem a sua agenda. A Coreia do Norte tem a sua agenda. Eu sei que a Venezuela tem a sua agenda. Eu sei que os Estados Unidos tem a sua agenda. Eu sei que o Alexandre de Moraes também tem a sua agenda. Mas Deus também tem a dele. E a agenda que vai prevalecer é a agenda do céu. É a agenda de Deus. E nós estamos nela. Glória a Deus. Fazemos parte dela. E com isso em mente, com essa certeza, com essa alegria, vamos nos aproximar da mesa do Senhor, para mais uma vez nos lembrarmos que nós temos um Salvador glorioso, que venceu e que controla a história. Tudo está caminhando do jeito que Ele quer, e nada vai sair daquilo que Ele quer. Tudo vai se cumprir. A turma pode espernear aqui embaixo, e vão espernear até o fim, mas não vai adiantar. Não vai adiantar. A serpente já teve a sua cabeça esmagada. A única coisa que está acontecendo é que a cauda de vez em quando está fazendo assim. Está fazendo assim, para lá e para cá. Mas ela já foi esmagada. E o nosso Deus, Ele reina. Ele reina. E os reinos deste mundo serão dele para sempre. Glória a Deus. Amém. Graças te damos, Senhor, por este momento. Pedimos que a Tua palavra penetre cada vez mais em nós, de uma forma cada vez mais profunda, para nós sermos cristãos melhores, para melhor servirmos o Senhor, e para melhor, Senhor, operarmos e fazermos a diferença no meio de uma geração corrompida e perversa. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.